Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos ter a oportunidade de revisar para a prova do ENAC. E esse momento, assim como os nossos outros próximos 2 vídeos, serão dedicados para o 7º ano. Então eu te convido, porque nós começamos a partir de agora. Então olha só, nós vamos dividir em 3 partes. E nessas 3 partes eu vou estar trabalhando com vocês alguns problemas que já apareceram no ENAC e que vão estar te ajudando a fazer uma prova bem mais tranquila. Então aproveita e te dou uma dica especial. Enquanto você está olhando o problema, lendo, eu vou lançar na tela esse problema para você, que você tente pausar o vídeo, resolver. Caso não consiga resolver, busca assistir a resolução e caso consiga, assiste também para conferir a resposta, tá bom? Então olha só, nós vamos colocar na tela agora para vocês a primeira questão. Olha só, o texto diz o seguinte: na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Há um texto bem curto e aparece uma figurinha também bem simples. E a pergunta é, qual é o valor de x? Bom, gente, é importante que nós passemos a investigar a figura, a entender quais são os elementos guardados nessa imagem e que podem estar nos ajudando a resolver o problema. Vocês vão notar que o ângulo x e esse que está marcado por 2x mais 15, eles têm alguma relação. Cabe a nós decidir se eles são congruentes, para quem não lembra o que é congruente, se eles têm a mesma medida, ou se eles são suplementares. O que significa serem suplementares? Significa que eles juntos formam 180 graus. Então nós vamos ver agora como é que isso pode ser feito. Então vocês vão perceber que nós temos uma relação de paralelismo. E aí é importante que quando esse tipo de questão apareça na tua prova, você demarque quais são os ângulos congruentes. Como é que isso pode ser feito? Você pode usar, por exemplo, uma caneta e um lápis grafite, ou então 2 canetas de cores diferentes para fazer a seguinte marcação. Olha só, eu vou marcar primeiro de azul os ângulos que são congruentes a esse primeiro ângulo que está sendo marcado. Olha só, azul, o segundo ângulozinho aqui também azul. E embaixo, os ângulos que estiverem na mesma posição, eles vão ser marcados também. Então, todos esses ângulos que estão marcados de azul, eles têm a mesma medida. Consequentemente, aqueles que sobram não têm a mesma medida. Então vamos lá, imagine que eu tenha esse ângulozinho aqui vermelho, olha só. Ele tem a mesma medida do ângulo oposto pelo vértice a ele. A mesma coisa aqui embaixo, olha só, vermelho. E a mesma coisa aqui. Gente, vocês vão ver que os ângulos que aparecem de azul são congruentes entre si, o mesmo para os vermelhos. No entanto, quando eu pegar um azul e um vermelho, os dois juntos têm que formar 180 graus. E vocês vão notar que o x aparece azul e que o 2x mais 15 aparece vermelho. Significa que eles são suplementares, ou seja, que eles formam 180 graus. Olha como é que vai ficar o nosso cálculo. X somado com 2x mais 15 tem que completar 180 graus. Olha o que nós vamos ter. X mais 2x, 3x. Igual, o 15 passa negativo, então 180 menos 15, isso vai dar 165 graus. E aí a gente passa dividindo. Eu vou ter 165 dividido por 3, que isso dá 55 graus. Então esse é o valor do x, marcando que a resposta certa vai ser a letra C. Tranquilo, hein, gente? Agora nós vamos ver mais um problema que o ENAC já trouxe e que pode se aproximar de uma nova proposta. Dessa vez nós vamos continuar olhando para a geometria, só que uma geometria espacial. Vamos ler com cuidado para tudo funcionar direitinho. Ela diz o seguinte, olha só. Na figura a seguir, temos 2 cones retos semelhantes. Olha o que o professor está dizendo. São cones, você deve conhecer a figura do cone. Ambos são retos. Quando eu falo reto, eu falo que a geratriz, que é essa linha que passa aqui no meio, ela forma 90 graus com a base, ou seja, ele está assim, ele não está, por exemplo, inclinadinho para o lado, entende? Então isso é importante perceber. E semelhante
é que eles são proporcionais, ou seja, se eu dobro as dimensões de um, eu dobro as dimensões do outro, eu tenho figuras realmente proporcionais. Eu dobro, triplico para gerar outra figura, tá bom? Vamos continuar a leitura do texto. Ela diz: sabendo que R é igual a 5 e R, o grande, né, o raio maior, é igual a 20, a razão de semelhança entre o cone menor e o cone maior é... Nós vamos agora para o quadro para ver como solucionamos esse problema. Olha só, vocês vão perceber que nesse probleminha as relações elas estão bem explícitas. Você tem que o raio do cone maior é 20 e você tem um raio do cone menor é 5. Mas é importante demais que você entenda a chave de comando. Ele dá essa lógica aqui e ele pergunta qual é a razão de semelhança entre um e o outro. E a razão de semelhança significa quantas vezes uma certa figura está sendo multiplicada, eu estou multiplicando as dimensões dela para gerar outra. Olha como é fácil. Se por acaso uma figura que tem 20 centímetros de raio está se transformando em uma figura que tem 5 centímetros de raio, o que está acontecendo é que nós estamos dividindo esse valor por 4. E dividir um valor por 4 significa que a minha razão de semelhança é 1/4. Ou seja, que a nova figura ela é 1/4 da figura anterior. Muito fácil da gente analisar, gente. Isso significa que a resposta correta é a letra B. Então, mais uma vez, vocês viram como é que geometria pode estar aparecendo na tua prova do ENAC. Perceba realmente que essa relação de semelhança ela é essencial a nível do 7º ano para você fazer uma prova tranquila. Nós vamos ver agora um problema 3, onde aparece para nós pela primeira vez a ideia de álgebra. Como é que a parte algébrica pode estar aparecendo na prova do ENAC? Dá só uma olhada, vamos ler a questão. O conjunto verdade da equação, aí vem uma equação gigantesca, né? Uma equação monstro. 2x menos 1 vezes x mais 4 menos 2x mais 3 mais x. Nota que toda vez que tem parêntese e não tem sinal é porque é vezes, tá? X mais 1 igual a 0. E ele fala que o universo é dos números racionais. Então, temos um desafio. Resolver essa equação que é tão cheia de detalhes. E eu já adianto uma coisa. Seria perigoso nessa questão você já começar fazendo a distribuição, por exemplo, aquele famoso chuveirinho. Não é ideal. O que é mais importante é que você possa, de fato, seguir o passo a passo de uma equação-produto, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só. Quando aparece uma equação-produto, é muito importante que você tenha em mente uma propriedade simples, mas importante. Que quando eu tenho vários fatores multiplicando, dando zero, como é o caso, é porque pelo menos um desses fatores tem que ser o zero. Porque o zero é o único valor que multiplicado por qualquer número dá zero. Então, para resolver essa moça, gente, basta dividi-la em algumas partes. Olha o que eu estou falando. Eu vou dividir aqui na primeira parte, que seria 2x menos 1 igual a 0. A segunda parte seria essa moça. X mais 4 menos 2x mais 3 mais x igual a 0. Tá certo? E essa última parte eu tenho x mais 1 igual a 0. Então é só resolver cada uma delas individualmente e o resultado com certeza vai chegar até você. Olha só. Primeira parte, 2x igual menos 1 passa para cá positivo e o 2 passa dividindo. X fica igual a 1/2. Tranquilo, resolvemos de boa. Quando chega a segunda parte vai acontecer algo especial, perceba. X mais x é 2x. E 2x menos 2x vai haver um cancelamento. Então, isso aqui vai sumir, vai desaparecer. Aí vai ficar uma coisa estranha. Olha que coisa estranha vai ficar. 4 mais 3 é 7, igual a 0. Não tem sentido isso, 7 igual a 0. Então, essa moça aqui, ela não tem solução. Ou seja, não tem como ser anulada essa segunda parte da equação. Então, a gente esquece ela, tá bom? Na terceira parte, o 1 vai passar negativo, então fica x igual a menos 1, tranquilamente. Então, nós encontramos que as duas soluções para essa equação produto são meio e menos 1, decretando que a resposta correta é a letra C. E para fechar esse nosso primeiro encontro, que eu já adianto para vocês
que tem mais dois, tá? Eu preparei mais 2 vídeos de revisão para o ENAC. Eu trouxe um probleminha envolvendo uma temática que com certeza você trabalhou em sala de aula, que é a ideia de porcentagem. Vamos dar uma lida na questão que vai aparecer na sua tela. Agora, olha só. Uma mercadoria que custava R$ 80 teve um aumento de 25%. Grava bem isso. Como as vendas caíram muito, o dono da loja resolveu dar um desconto de 20%. O novo preço da mercadoria é, olha só, perceba que há 2 variações percentuais. Primeiro há um aumento, aí o pessoal para de comprar nessa loja, depois há um desconto. E aí vem o desafio. Quanto de fato custou, né, esse nosso produto? Então nós temos essa investigação para que nós possamos fazer. E eu vou te dar as dicas a partir de agora. Então, nesse problema de porcentagem, é importante que você observe como é feito o acréscimo e como é dado o desconto. Então, nós vimos que, primeiro, a mercadoria ela custa R$ 80 e há um aumento de 25%. Então, nós vamos calcular quanto é 25% de 80. Claro que essa é só uma das maneiras de resolver esse problema, né? Tem gente que já trabalha com o cálculo direto do valor depois do aumento. Tarcísio, como é que eu posso calcular essa porcentagem? É fácil, gente. Para calcular isso, basta você multiplicar esses 2 valores e voltar 2 casas. Por que voltar 2 casas? Porque quando aparece o porcento, significa que é uma divisão por 100. E uma divisão por 100 você volta 2 casas. Então eu posso fazer esse 25 vezes esse 8 e assim trabalhar com ele. Então vamos fazer aqui, ó. 25 vezes 80. A multiplicação vai dar 0, 2 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, sobe 4, 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Nós achamos o valor 2.000. Só que aí nós voltamos 2 casas, como eu expliquei, termina que vai dar 20. Logo, houve um aumento de R$ 20. Então, o produto que custava 80 passou a custar R$ 100. No entanto, a questão fala que como o dono viu que a venda não estava tão bacana, ele reduz 20%. Só que agora não é mais 20% de 80, e sim uma redução de 20% de 100. Claro que essa nem precisa pensar muito, né? Porque 20% de 100 é 20. E se eu tiro R$ 20 de um produto que custa R$ 100, ele termina voltando a R$ 80. E aí você vai verificar algo especial. Nota que eu aumentei 25%, diminuí 20% e voltou ao valor original. Porque os referenciais dessas porcentagens são diferentes. A primeira é do 80, a segunda é do 100. Então é importante perceber que volta para os R$ 80, portanto a resposta final é letra B. Então eu espero que você tenha gostado dessas nossas dicas e muitas outras estão disponíveis no nosso site, no canal no YouTube. Não esquece de acessar, tá certo? É importante ficar sempre ligado e olha só, vou te dar um descansozinho rápido, 5, 10 minutos, toma uma água, mas volta para assistir o vídeo 2. Volta para participar dessa nossa segunda aula de revisão para o ENAC do 7º ano. Estou te aguardando, hein?